Já o webinar, pessoal. Pronto, aqui já comecei a gravar, tudo ok. Beleza. A gravação vai Boa para tarde a todos. Oi, perdão. Vai para onde depois? Eu nunca gravei aqui. Ela vai ficar no seu computador e depois você tem que subir ela para Tá bom, o servidor. tudo certo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar do GICA, né, e da NEC. Meu nome é Thiago Ferreira, sou da NEC, uma empresa que trabalha aí com projetos de acervos digitais, né, trabalho com DSpace, trabalho com JS. E, bom, começando aqui esse webinar, agradecendo aí ao pessoal do GICA por essa parceria aí com a NEC, né, e agradecer também ao professor Carlos por aceitar esse nosso convite para apresentar o webinar. Né? Esse webinar vai ficar gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube logo após finalizada a reunião. E aí eu já passo aí para o meu amigo Israel para poder fazer as apresentações e o início propriamente dito do webinar. Obrigado, bom dia, boa tarde aí a todos. Bom, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, acho que a gente hoje começa, né, uma série de webinars durante o mês de novembro e o mês de dezembro. Acho que em dezembro a gente vai ter o último, né, logo no início de dezembro. E a gente tem a honra de começar com o professor Carlos, né, da UFMG, com a gente para discutir o tema de plataformas online, né, os conceitos e métodos, que é um tema que a gente tem tentado se aproximar muito no grupo, né, nessa discussão. Já tem alguns pesquisadores fazendo trabalhos envolvendo o Twitter, né? A gente escreveu um trabalho recentemente, eu, a professora Tatiane, a professora Daniele e Jeane, né? Um trabalho envolvendo a questão da Covid-19 e um trabalho usando o Twitter. Então, a gente tem tentado aí, bem de forma incipiente, se aproximar dessa discussão, e o convite do professor Carlos é um pouco para trazer algumas ideias a partir de suas pesquisas, né? E o professor Carlos já tem uma ampla experiência nessa discussão, né? Ele envolve vários, discussões teóricas aí nesse processo, né? Os estudos de plataforma, teoria torrede, os estudos de ciência e tecnologia, que são coisas que a gente também tem tentado se aproximar. E hoje a gente vai começar essa série de webinars, que é um projeto de extensão do grupo, com o tema de plataformas online. Então, eu vou passar para o professor Carlos, né? Ele vai falar um pouco sobre essa discussão e depois a gente abre para uma conversa, né, para tentar entender como é que funciona esses conceitos, esses métodos, e aí o que é que a gente espera aí de futuras pesquisas, né? Então, vou deixar o professor Carlos à vontade para começar, né? E as perguntas podem ser colocadas no chat ou no final a gente abre o microfone e as pessoas podem livremente falar. Professor Carlos, por favor, fique à vontade. Beleza. Obrigado, Israel. Obrigado pelo convite, pelas palavras aí. Boa tarde para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Um prazer enorme estar conversando com vocês, conhecendo o trabalho que vocês vêm fazendo aí no GICA, né? Eu estava navegando pelo site aqui de vocês um pouco mais cedo e comentei aqui sobre a alegria de reencontrar assim, algumas questões né, que são bem fortes, principalmente na área de ciência da informação, que é um dos meus campos de formação. Lamento não poder estar com vocês aí em Manaus, né? Uma cidade que eu conheci de passagem, de umas férias há cerca de 15 anos, tenho uma lembrança muito boa, né? Assim, tanto das águas, principalmente das águas, conheci mais as águas do que as matas, mas também do centro da cidade, ali do centro histórico, ali da comida, enfim, tem uma lembrança afetiva muito forte. Infelizmente não voltei aí ainda. Meu contato com Manaus tem sido mais aí por uma leitura eventual aí de alguns textos do Milton Atum, que é um autor de vocês aí que eu gosto muito também. Então, é um prazer enorme estar conversando aí com vocês. Eu vou fazer um panorama dessa discussão do livro, né? Vou tentar aqui falar alguma coisa em torno de 20 minutos, assim, para talvez tentando não me prolongar muito mais que isso.
para que possa levantar umas questões e aí depois a gente inicia um processo de conversa a partir dos interesses de vocês e também, e aí retomando algum ponto, né, ou mesmo avançando em questões aí que sejam mais no âmbito de trocas, né. Então, esse livro, Pesquisando Plataformas Online, foi lançado há cerca de 2 meses, né, pela Edufpa. Ele está disponível para download lá no site da editora da Federal da Bahia. Ele foi lançado pela uma coleção organizada pelo professor André Lemos, lá do Lab 404, um pesquisador bastante importante, né, da área de cibercultura e fundador dessa área no Brasil, eu diria. Enfim, esse livro acho que tem circulado muito bem, estou muito satisfeito assim, com a receptividade dele e também vejo um interesse muito crescente, né, nessa ideia de compreender o que seria esse conceito de plataforma, né, e mais do que isso, assim, como ele pode nos ajudar para ler esses artefatos tecnológicos que nos permeiam tão intensamente, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? O livro vem dos estudos que a gente vem fazendo na UFMG, a gente, que eu digo, enfim, eu, colegas e orientandos, né? Assim, não se faz nada sozinho, já diria lá as perspectivas laturianas ou da teoria Torrede, né? Não se age sozinho, mas e o livro também, né? Então materializa esses diálogos intensos e também um período que eu passei na Universidade de Amsterdã, na Holanda, de 1 ano, em que eu consegui fazer chamado um estágio pós-doutoral, né? Na verdade, um estágio de pesquisador visitante, lá no Departamento de Estudos de Mídia, em 2017 e 2018, com o apoio da CAPES, né? Então, voltando isso aí, o André me convidou, me provocou a escrever um livro introdutório, submeter para o selo, e acabou dando certo. Então, o livro é um livro curto, né, assim, ele, enfim, é um e-book, mas se fosse pensar em termos de página aí, acho que em torno de 50 páginas, espero que didáticas e ao mesmo tempo condensadas, né, assim, no sentido de apontar vários caminhos para quem quer se aprofundar e que procuram em 3 capítulos principais, bom, primeiro, discutir o que é plataforma, né, e em seguida eu chego em alguns conceitos, em algumas características principais, isso num capítulo mais introdutório, depois pensar em 5 dimensões das plataformas, uma visão, digamos, multidimensional que eu proponho a partir né, de um diálogo direto com alguns dos principais autores e autoras da área, e, por fim, algumas reflexões metodológicas, né, pensando como olhar para essas plataformas, como pesquisar com elas, né, assim, sem ignorar as suas agências aí, dos mais diferentes tipos, tanto pesquisas mais documentais quanto pesquisas baseadas em dados fornecidos pelas próprias plataformas. Bom, então a ideia de plataforma, né, esse conceito vem sido amplamente utilizado, né, principalmente por autores norte-americanos e europeus, desde o início dos anos 2010, né? Então, aí, de 10 anos para cá, de fato, é um conjunto de estudos muito consistente, eu diria, e que tem um avanço muito rápido, assim, com um volume muito grande de produções, acho que de muita qualidade, de grande contribuição, né? Tem aí em alguns autores dos Estados Unidos, o Tarleton Gillespie, que propôs isso, o uso desse termo academicamente é um dos expoentes disso, mas também autores enfim, europeus e principalmente holandeses, né? Foi até o motivo pelo qual eu me esforcei para enfim, estar na Holanda nesse período do estágio pós-doutoral. Né? Em síntese, o que caracteriza uma plataforma é ser uma infraestrutura baseada em dados, né, regida por algoritmos, quer dizer, a partir da performatividade ali da leitura desses dados, regidas por regras, né, regras que são propostas pelas próprias plataformas, negociadas com os usuários em certa medida e também com as instâncias regulatórias dos governos, quase sempre, ou em geral, com fortes vocações privadas ou capitalistas, né, no sentido assim, de terem modelos de negócio bem agressivos e de serem empresas muito lucrativas e muito
que se tornaram muito valiosas, né? E também um ambiente em que a lógica da colaboração, né, que é a lógica da participação se manifesta cotidianamente, né? Então, eu não estou exatamente dando uma definição, eu já estou aqui um pouco adiantando, que eu vou chamar de dimensões daqui a pouco, né? Então, mas eu estou querendo apontar assim, que uma plataforma ela tem tanto uma dimensão material muito forte, ela pode ser tida como uma infraestrutura, boa parte das plataformas podem ser lidas como plataformas infraestruturais, né? Ao mesmo tempo, que ela tem um forte aspecto normativo, né, de formas de funcionar, tanto o modo como ela nos propõe os usos, quanto os modos como ela estabelece os limites desses usos, né? Uma lógica econômica muito, muito clara em torno dos seus, né, da exploração comercial dos dados, sobretudo, e também uma lógica fortemente situada em termos de práticas, né? Assim, uma plataforma só faz sentido na medida em que ela pode ser usada, né? Então, assim, estamos falando aqui de Facebook, de Twitter, de Uber, das diferentes formas de plataformização da educação, da saúde, etc. Tudo isso só se efetiva com uma certa lógica de engajamento dos usuários, né? Um engajamento que é induzido pelas lógicas da plataforma, mas também que há uma espécie de um jogo, né? Algo que é negociado, inclusive com usos não esperados, usos até subversivos, né? Assim, ou usos que tensionam um pouco as lógicas das plataformas. Bom, então isso se opõe à ideia ou pelo menos se descola um pouco, né, a ideia de redes sociais ou de cultura da participação, cultura da colaboração, ou mesmo Web 2.0, que são termos que, em geral, enfatizam muito essa lógica das trocas, né? Não que na lógica das plataformas não haja troca, sem dúvida que há, né? Mas essas lógicas de troca estão bastante imersas em lógicas, como eu disse, normativas, políticas, materiais, que muitas vezes um olhar muito focado na colaboração, nas trocas, nas interações, etc., é um olhar que tende a ser esvaziado, né? Então, os estudos de plataforma, eles têm esse olhar mais crítico e mais que tensiona aspectos que um olhar muito, às vezes, em geral, muito otimista, né, assim, ou muito focado nas pessoas que estão usando as plataformas, esse olhar tende a esvaziar essas duas dimensões. Bom, então, termos que são importantes aí, plataformização, que é essa lógica de diferentes setores da vida social ou setores econômicos irem se ajustando às lógicas das plataformas, né? Nós estamos aqui agora vivenciando, aqui através de um exemplo, né? Que já virou cotidiano, de plataformização da educação, né? Ou mesmo plataformização das pesquisas científicas, vamos dizer assim, né? Das trocas entre grupos, entre pesquisadores. Nós estamos aqui imersos num ambiente que nos traz possibilidades e restrições, né? Mas podemos pensar também na plataformização da área de saúde, a plataformização da mobilidade urbana, a plataformização do jornalismo, né? Todos esses são exemplos aí que estou citando aqui não por acaso, que são alguns dos setores que a gente vem acompanhando lá no nosso grupo de pesquisa, o REST, Estudos de Redes Sociotécnicas, através de, enfim, dissertações de mestrado e doutorado em andamento, ou recém-concluídas. Então, plataformização são conceitos chave aí para essa entrada inicial, né? Já partindo um pouco essas dimensões das plataformas, né? Então eu comentei que lá no livro eu delimito, em diálogo com autores como a José van Dijk, né, que é uma autora holandesa bastante importante para o campo da comunicação, mas para além dele também, ela é hoje uma pessoa lida aí em diferentes campos do conhecimento, né, embora seja uma pesquisadora da área de mídia, de comunicação originalmente, né. Então eu proponho, em diálogo com ela e com outros autores, a pensar as plataformas a partir de 5 dimensões, né. Bom, vou pegar um pouco a ordem do livro aqui, se me lembro bem, mas não há exatamente uma hierarquia entre elas, né. Primeiro, a lógica da datificação e dos algoritmos, né? Então, assim, as plataformas são baseadas em dados. Então, não existe plataforma se ela não tem um processo contínuo, né, de transformar
as nossas ações, as ações, os modos como ela interpreta esses dados, etc., em dados armazenáveis, né? Em aquilo que está armazenado e é passível de ser processado por diferentes tipos de algoritmos. Então, a datificação, que é os esforços de transformar em dados estruturados todas as ações, né, sejam maquínicas, sejam de pessoas, que acontece ali dentro. E a performatividade disso através de algoritmos, quer dizer, o modo como esses dados são lidos, são duas faces da mesma moeda, né? São dois processos intrinsecamente relacionados. Então, quando a gente... os algoritmos é um caso especialmente interessante, né? Porque, os algoritmos estão aí há séculos, né? Assim, como formas de processar informações através de instruções pré-estabelecidas. De poucos anos para cá, os algoritmos se tornaram a bola da vez, né? Assim, e mais do que isso, o vilão da vez, né? Como aqueles que seriam culpados enfim, pelas lógicas de desinformação, pelas polarizações, pelo excesso de personalização e para outras questões contemporâneas que a gente está lidando, e são questões graves, né? Não estou minimizando. Só quero chamar a atenção de que, assim, atribuir isso apenas aos algoritmos, né? Apenas ao modo como os dados são performados e ali, por exemplo, através de recomendações, acaba sendo uma visão simplista, né? Porque não dá para pensar os algoritmos isolados de outras questões que compõem as plataformas enfim, diferentes ambientes conectados, né? Ambientes baseados na conectividade, como são as plataformas. Enfim, então a primeira dimensão é essa, né? E aí é claro que os algoritmos se complexificam, essa da datificação dos algoritmos, os algoritmos se complexificam, por exemplo, nas lógicas de aprendizagem de máquina, né? Que vão gerando dados sobre dados a partir de processos que são roteirizados por programadores, mas não necessariamente controlados por eles o tempo inteiro, o que vai produzindo questões muito problemáticas, muito discrepantes, né, muito pela profusão de dados e de cruzamentos de dados que é gerado de maneira ostensiva, né? Então, os algoritmos também são uma faceta muito dinâmica e muito cheia de nuances, né? Então, não dá para dizer assim, o algoritmo do Facebook, né? Ou, na verdade, você tem ali, a rigor, dezenas, centenas ou milhares de unidades que poderiam ser tomadas como algoritmos que estão trabalhando de maneira sobreposta. Então a compreensão desse fenômeno é muito difícil, ela é virtualmente, se a gente tentar compreendê-la ao pé da letra, né, assim, no âmbito do código, no âmbito dos resultados precisos, ela é impossível, porque os resultados estão sempre mudando, né, e aí as formas de conhecer isso também são formas cada vez mais desafiadoras, né, e aí já há discussões metodológicas, inclusive, nessa seara. Bom, vamos lá, tentando não me delongar tanto. Datificação de algoritmos como uma primeira dimensão, uma segunda da infraestrutura, né, que passa, mas não se limita à nossa ideia, talvez inicial de infraestrutura, que é pensar em grandes construções, né, enfim, grandes antenas, cabos submarinos, enfim, os servidores, as máquinas, tudo isso faz parte de infraestrutura e tudo isso importa. Tá? Eu acho que esse assim, durante muito tempo, os estudos da área de ciências sociais, né, ou de humanidades de forma mais ampla, tenderam a olhar com um certo descaso, ou mesmo uma negligência para as dimensões infraestruturais, e hoje vai ficando cada vez mais claro que elas são muito centrais para se compreender a própria geopolítica dessas plataformas, né? Então, e aí eu né, penso vocês aí numa região tão específica como a região amazônica, o quão a infraestrutura em todos os seus âmbitos, né, de transporte, mas também a infraestrutura de telecomunicações, de transmissão e tal, ela é central para se compreender as plataformas, né? As condições em que as pessoas podem acessar as plataformas têm
muitas peculiaridades em relação à maioria dos estudos que são baseados em, né, em grandes cidades ou mais, enfim, Manaus é uma grande cidade, mas assim, por uma lógica regional mais urbanizada, ou bem mais urbanizada do que a da região amazônica, né? Mas a infraestrutura vai além disso, né? Assim, quando a gente, na verdade, a ideia da infraestrutura, às vezes ela é muito mais soft, ou ela é menos material no sentido de palpável, daquilo que a gente pode pegar, né, como eu estou pegando no meu computador aqui agora, do que a gente imagina. Então, a gente pode tomar, por exemplo, sistemas operacionais como uma infraestrutura. Por quê? Eles são meio que um ponto nivelador dos usos enfim, dos celulares, dos diferentes aplicativos e por aí vai, né? Então, assim, a literatura dos estudos de plataforma toma o sistema, ou o Android, ou o iOS, ou o Windows, ou mesmo o Linux, como infraestruturas que, em alguma medida, nivelam, né, a nossa experiência de uso das plataformas. Uma outra possibilidade, um outro exemplo de infraestrutura que a gente não associaria a esse termo seria as lojas de aplicativos, né, tanto da Google quanto da Apple, são também ali grandes centralizadoras desses processos, e mesmo o mecanismo de busca da Google, né, como um ponto obrigatório de passagem para inúmeras atividades cotidianas de quem tem acesso à internet, né, ele é um pouco um pressuposto, né? Ele é um pouco um lugar nivelador do que vem depois. Então, eu estou sendo assim, mais simplista do que eu deveria, talvez, né? Mas assim, essa ideia de que a infraestrutura não é apenas aquela estrutura instalada e fixa, mas todas essas camadas que vão um pouco nivelando e balizando a experiência com as plataformas, né? Temos também a ideia da governança, né? Assim, de que esses são espaços tão amplos, tão diversificados, que é preciso que eles sejam geridos, né? E aí a estratégia das plataformas, que não são nem um pouco inocentes nesse sentido, é de se autogerir, né? Como há uma dificuldade, ou quase uma inviabilidade de se regulamentar em termos de leis nacionais, né, as plataformas, porque a atuação dela justamente, ao mesmo tempo que é muito local, né, se dá em gestões transnacionais, o que as plataformas tentam fazer é criar modelos de autorregulação, que se dá principalmente por essa governança. Então, é aquilo que, o modo como a plataforma se propõe a funcionar, estabelecer limites do que pode e do que não pode, como as coisas devem ser feitas. O que já joga por água abaixo, né, aquela ideia retórica, enfim, acho que também que já não engana quase ninguém mais, de que seriam espaços abertos, democráticos, onde tudo pode ser feito, né? Não podem, não é por aí, né? Então, as plataformas vão estabelecendo, através de regulamentos, de termos de uso, de termos de serviço, etc., mas também de interfaces, né, e de mecanismos de aprovação, etc., o que pode e o que não pode ser feito ali dentro. Um exemplo bem evidente disso são as práticas de moderação de conteúdo, né? Então, você tem aí muitos algoritmos de detecção de conteúdos considerados inadequados, seja verbais, através de palavras-chave, seja visuais, através de leituras baseadas na visão computacional, que identificam, por exemplo, cenas de órgãos genitais, de sangue, enfim, né, formas inúmeras de violência que podem ser brecadas automaticamente, né, através de uma filtragem, mas que também são moderadas por pessoas, né, especialmente no leste europeu e na Ásia. Você tem aí milhares de pessoas que trabalham diariamente vendo conteúdos que são pré-filtrados pelo Facebook, pelo YouTube, etc., e decidindo em poucos segundos se aquele conteúdo deve ou não ser exibido para pessoas no mundo inteiro, né? É um trabalho não é um trabalho feito na Califórnia, definitivamente, né? É um trabalho feito em países em que centavos de dólar vale muito, né? Assim, é capaz de alimentar uma família, né? E para as plataformas pagar esses centavos de dólar é uma miséria, né? Assim, não significa nada. Então, a governança são essas formas, então, de criar um ambiente ali
possível de ser enfim, uma sociedade democrática que respeita, né, direitos humanos, que respeita valores, mas também que traz cargas, muitas controvérsias de âmbito, né, político, moral, etc., e está longe de ser uma situação apaziguada. Então vamos lá, datificação de algoritmos, infraestruturas e governança. A quarta dimensão dos modelos de negócio, né, são empresas fortemente alinhadas ao capitalismo contemporâneo, ao modelo neoliberal, né, e mais do que alinhadas, são protagonistas, né, de que elas ditam uma boa parte, cada vez mais parte dessas regras de funcionamento desse capitalismo transnacional, né, muito baseada em lógicas especulativas, né, que vem das bolsas de valores também, né, de capital especulativo mesmo. Os algoritmos operam muito na lógica especulativa, assim, saem cruzando os dados insistentemente, né, e vai dando coisas erradas, vai tendo reclamações, mas outras vão dando certas, e isso serve para poder gerar públicos, para vender publicidade. Quer dizer, é uma lógica, então, de oferecer serviços muito baseado nessa dimensão especulativa, né? Que é típico também da aprendizagem de máquina adotada por essas plataformas. E aí todo o modelo de publicidade, de relação com diferentes setores da economia se dá em torno, então, tanto dessa dimensão especulativa como dessa lógica infraestrutural, né? Assim, das plataformas como aqueles lugares que organizam as relações entre diferentes setores, né? Por exemplo, no jornalismo, que é um que a gente se debruçou, né? Na tese da Amanda Jurno, que foi, enfim, defendeu agora no início do ano, como que o Facebook foi amadurecendo e foi complexificando a sua relação com o jornalismo ao longo dos últimos anos, criando mais e mais pontes de interface com as redações, com os próprios jornalistas, com os empresários da área de mídia, com os anunciantes, com o público leitor. Quer dizer, o Facebook se tornando um dos pontos obrigatórios de passagem para poder se produzir, consumir, vender jornalismo, anunciar no jornalismo, né? Então, a Google também não é diferente. Quer dizer, a gente olhou para o Facebook, mas a Google também é uma grande articuladora, né, das práticas jornalísticas, e temos inúmeros outros setores em que o negócio das plataformas é criar novas relações, né, ou centralizar e reorganizar essas relações. E, por fim, não menos importante, assim, pensar que são esses ambientes de práticas, né? São ambientes em que só existem, ao contrário daquela lógica das mídias massivas, né, assim, televisão, rádio, em que se as pessoas nunca foram passivas, né, mas, de todo modo, a lógica ali de trocas, né, se dava de maneira, não através da própria materialidade do rádio, da televisão, mas sim por outros caminhos. No caso das plataformas, isso é fundador, que é a própria ideia de Web 2.0, né, de web participativa e tal. Então, as plataformas só existem se nós as usarmos o tempo inteiro, né? E aí cada plataforma tem uma especificidade. E esses usos, eles são roteirizados, são gramatizados, né, assim, daquilo que a gente pode ou não fazer, quais os tipos, no caso do YouTube, é a única plataforma grande que tem lá o discutir, por exemplo, né, para dar um exemplo muito pontual. Outras não adotam porque acham isso negativo, mas o Facebook tem lá os reactions. Vou pegar uns exemplos muito cotidianos aqui de como as nossas ações são tanto quanto roteirizadas pelas plataformas, né? O que não impede de que usos diferentes, não esperados, aconteçam, né? Tanto usos, assim, de pessoas que são menos letradas, né? Assim, no sentido, aí essa palavra acaba tendo que ter um tom meio do que é certo, o que é errado, né? Que eu acho que é importante a gente não se render tão facilmente a essa dicotomia, mas, enfim, a ideia daqueles que são mais bem treinados para usar as plataformas, e gente que não é, né? E aí vai usar de uma maneira que acha que é a melhor e não é exatamente o que a plataforma esperava, até pessoas que deliberadamente estão tentando achar brechas ali no esquema de governança e tal, seja para ativismo, seja para conteúdos que não são
autorizados, enfim, aí é um grande jogo, né, com estruturas muito assimétricas entre aqueles que são donos das plataformas ou gestores, né, e aqueles que são usuários, mas é um jogo contínuo, né, e todos os dias aí a gente vê as plataformas envolvidas numa crise, né, seja, sei lá, fez uma busca na Google e identificou que ao fazer uma busca por mulheres bombeiras, por exemplo, que é um exemplo que eu vi recentemente, tinha muito mais exemplos de mulheres com roupas sensuais né, e sexualizadas do que bombeiros homens, que era ali a questão da profissão ali mais bem marcada, né? Então, esse tipo de denúncia de questão surge todo dia e as plataformas vão se ajustando, então está longe de ser uma questão estabilizada, né? Então, enfim, essas dimensões, elas se articulam, né? Elas podem se hierarquizar, acho que muito mais no nosso olhar do que, mas no mundo cotidiano elas estão interligadas, né? As práticas, que são talvez o mais soft aí, disso, elas estão absolutamente interligadas à dinâmica infraestrutural, né? Pensa aí, sei lá, alguém que usa o WhatsApp e que tem um acesso à internet muito variável, então a lógica dessa pessoa de praticar ali uma conversação em tempo real é muito diferente, né, de alguém que tem acesso contínuo à internet. Então, as conversas que essa pessoa vai estabelecer no WhatsApp certamente vão ser mais intercruzadas, mais com alguns silêncios, né, e vai estabelecer uma dinâmica de conversação diferente daquela pessoa que tem ali uma condição material e econômica de estar online, mantendo uma conversação permanente, né? Então, assim, está tudo muito interligado. E aí, como pesquisar isso, né? Assim, na verdade, as plataformas são super instáveis, são super traiçoeiras, né? Nesse sentido, assim, de que a gente está pesquisando uma coisa agora, aí estou pensando mais no âmbito acadêmico mesmo, né? Assim, de como pensar aí pesquisas acadêmicas com as plataformas, né? Então, a gente está pesquisando alguma coisa hoje e para defender daqui, sei lá, um ano, e aí daqui um mês acontece uma coisa nova e depois outra, quer dizer, a impossibilidade de estabilizar as plataformas é motivo de muita angústia, né? Angústia justificada, eu diria, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que desenvolver um olhar que não tente estabilizar, né, e que dê conta dessas complexidades, mas também compreendendo que uma pesquisa é algo que também, em algum momento, tira uma fotografia de uma coisa que é maior, né, ou um conjunto de fotografias, né, então é necessário também compreender, a minha dica seria essa, né, assim, compreender as plataformas numa certa dinamicidade, e não e evitar olhares muito presenteístas, né, olhares assim que tentam colocar muito o que está acontecendo hoje, outro que aconteceu ontem, né, e esquecendo o que aconteceu, sei lá, semana passada, mês passado ou ano passado, né. Então, compreender que as plataformas estão se modificando o tempo inteiro eu acho que é um primeiro passo muito importante. Bom, e aí eu falo de dois modos, grandes modos, eu uso a ideia de controvérsia para trabalhar assim, como um operador analítico, acho que importante aí para os estudos de ciência e tecnologia, né, que é da onde vem os estudos de plataforma, né, controvérsia no sentido daquilo que não está instável, que não está estável, desculpa, né, daquilo que está em negociação, daquilo que está desencaixapretado, né, e aí eu vi aí, navegando um pouco pelo site do grupo, que Israel também tem, né, uma entrada boa nesse tema aí, inclusive com diálogos lá com o Venturini, que é enfim, talvez contemporaneamente o pesquisador mais importante em torno dessa ideia de controvérsia, é um corresponsável pelo ressurgimento desse conceito aí nos últimos anos, né? E aí isso pode se dar tanto com pesquisas documentais, eu vou tentar ser bem sintético aqui para finalizar, né? Assim, através de levantamentos enfim, coisas que saem na imprensa, documentações produzidas pelas próprias plataformas, opiniões de usuários, quer dizer, uma espécie de uma cartografia, né, que tente ver essas múltiplas percepções públicas sobre as plataformas. A gente tem usado esse método aqui na UFMG e também é um modelo que a gente vê muitos pesquisadores interessantes utilizando, assim, no sentido de documentar mesmo esse grande debate,
né? E aí eu chamaria atenção, por exemplo, para as patentes, né? Que são documentos assim, um pouco mais herméticos, né? Talvez não para vocês da ciência da informação, assim, que não lidam mais com a questão da propriedade intelectual em alguns casos, mas assim, para uma pesquisa em comunicação, que é onde eu me insiro institucionalmente, né? Trabalhar com patente é uma coisa, enfim, nova, né? Então, mas ali estão, sim, apontados caminhos muito interessantes, também relatórios voltados para investidores, né, assim, então, como é que a plataforma vai se apresentando para diferentes públicos de modos muito diferentes, né? A gente tem feito isso recentemente agora com a Uber, que é o tema de dissertação de uma orientanda que está caminhando para os finalmente, né? E ela tem investigado de modo muito interessante assim essas várias versões da Uber que vão se materializando nessas documentações variadas. E também na percepção dos usuários, né? Que nunca devem ser negligenciados, assim. No fundo, ainda que os usuários comuns, né, assim, no caso dela lá, são os motoristas da Uber. Ainda que os motoristas não tenham acesso aos segredos da Uber, né, eles estão vivendo aquilo muito intensamente, com muita... se deixando afetar muito, muito intensamente por aquilo, então estabelecem teorias e diálogos muito interessantes, no caso dela, sobre o preço dinâmico da Uber, né? Assim, como funciona o preço dinâmico? Isso para um motorista da Uber é absolutamente crítico, né? Então, se a Uber não revela os detalhes, dá pistas, mas enfim, não revela, até porque não é algo muito facilmente revelável, né? Os motoristas vão aprendendo uns com os outros, criando vídeos no YouTube, trocando ideias por WhatsApp, quer dizer, há um conhecimento ali que não é aquele conhecimento do código, né, ou mesmo institucional, mas que ele é muito rico, muito, muito vivo e ele gera novas ações, né? Então, assim, ele está aí no mundo sendo apropriado e sendo reapropriado pelos próprios motoristas, pelos passageiros, enfim. Então, isso é uma forma de conhecer, acho que muito importante, né? Que as pesquisas devem incorporar. E o último modelo, e aí eu já encerro na sequência, as pesquisas baseadas em dados, né? Assim, baseadas em dados obtidos via APIs, né? Mais especificamente, que são a famosa coleta de dados feitas, enfim, através do Twitter principalmente, mas não só, né? Plataformas que oferecem um certo conjunto de dados para que as pessoas possam analisar, por exemplo, as conversações, os debates em torno de uma hashtag, no caso da Uber, né? Para não ficar só a Uber oferece informações sobre a mobilidade de algumas cidades, no caso o Spotify oferece alguns dados sobre os gêneros musicais associados aos artistas, e aí você tem aí cada plataforma tem uma política de API, né, de intercâmbio de dados públicos, assim, APIs públicas diferente. É um processo que está em crise também, ou talvez, se não estiver em crise, está no mínimo em renegociação, já que a lógica da privacidade pós-Cambridge Analytica, né, em 2016, ela obrigou ou fez com que as plataformas recuassem muito na diversidade e no volume de dados oferecidos. Para a plataforma isso foi bom também, porque elas, enfim, hoje tem-se mais dificuldade para estudá-las do que se tinha antes, né? Ou pelo menos elas têm mais controle sobre quem e como estuda, né? Porque ela vai oferecendo dados mais específicos. É uma forma bastante interessante de pesquisar, assim, apesar de todos os problemas, né? É muito sedutora, perigosamente sedutora, eu diria, porque a gente tem ali, né, muito rapidamente dezenas de milhares de tweets ou de postagens ou de comentários para serem analisados. Isso nos dá uma ilusão de verdade, objetividade, né? Sendo que esses dados, como qualquer tipo de dados, são frutos de circunstâncias institucionais, de linguagem e tal, muito específicas. Então, uma ressalva que eu faço no capítulo, mas se for de interesse, depois eu mando o link de um artigo que eu vou apresentar na Compós, né, dos encontros da pós-graduação de comunicação agora em novembro,
que trata justamente da política das APIs e para essas questões que devem ser observadas para as pesquisas baseadas em dados coletados, né? Então, eu acho que eu avanço significativamente bem em relação ao que o capítulo do livro traz, que o capítulo do livro ele é bem focadinho, né? Assim, e esse artigo traz uma discussão bem mais ampla e mais robusta. Mas, de todo modo, é um modo rico de pesquisar, eu incentivo, eu faço, né? Mas, assim, efetivamente, a importância de olhar para isso de um modo crítico e de modo compreendendo os interesses que estão envolvidos ali, as limitações, né? Sobre o risco da gente, para que a gente possa evitar uma leitura objetivista, assim, dos dados, né? E essas armadilhas, né, assim, de que o Twitter seria um termômetro do debate público contemporâneo, de que através do Instagram nós podemos ter compreender a estética do mundo atual ou de algumas áreas, né, moda, gastronomia e tal. Então, claro que tem coisas muito ricas ali, mas há também muitas limitações que devem ser consideradas, né. Eu acho que eu passei um pouco do tempo que eu tinha esperado, também não medi muito bem, mas vamos lá. Então, espero que dá para eu me entender bem aí. Vamos conversar um pouquinho. Bom, Carlos, eu gostei muito da tua exposição. Estava aqui acompanhando com o livro, né? Eu estou com o livro aqui aberto, eu estava acompanhando com o livro e eu particularmente acho bem interessante essa aproximação, né? Que você faz com os estudos de ciência, né, e com a questão das controvérsias também, né? Como você tinha falado, eu tenho uma entrada, mas uma entrada pela sociologia, mas por um caminho que não é o caminho da comunicação, né? Como eu com urânio, eu trabalhei com extração de urânio, né? E já era uma discussão que eu fazia com a questão das controvérsias. Mas ali, quando eu fui fazendo o estágio com o Venturini, eu fui muito pensando na questão da fervura, digamos assim, dos momentos quentes, das controvérsias. Mas muita coisa do que eu tinha de dado apontava para períodos muito mortos, calmos, digamos assim, né? Em que a gente viu muito pouco, né, o calor dos atores ali envolvidos. Então, eu encontrei uma certa complementariedade com o Chateau Renaud, por exemplo, da sociologia, que ele tratava mais, como ele também tratava de urânio, de questões nucleares, ele tinha um olhar mais para essas questões, mais esses momentos frios, né, das controvérsias, que parece que não está circulando, mas está. Mas eu também fico pensando nisso em relação a momentos das plataformas que a gente não consegue, não está no calor do momento, assim, digamos assim, o escândalo da Cambridge, por exemplo, ele estourou, a gente tem várias controvérsias ali, mas quando isso sai, deixa de circular, que tipo de situação a gente tem ali circulando nos termos de uso, né, nesses contratos que as plataformas fazem, que não necessariamente eles são visíveis e quentes, né? Eu fico pensando muito nesses momentos em que a gente não tem, com a pandemia agora, por exemplo, a gente tem muita controvérsia circulando nas plataformas, né? Mas em momentos que a gente não tem tanta circulação de informação, eu acho que esses momentos eles também são interessantes de ver certos estudos, né? E aí você falando, eu estava pensando muito nesses momentos em que não levantam tanto o fervor da controvérsia, né? E aí eu estava pensando aqui, tentando formular uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? De que até como é que a gente pode ver estudos em que os momentos de controvérsia eles não são tão fortes, mas a gente tem ali coisas se movendo, digamos assim, né? E eu queria que se você pudesse comentar algo sobre em torno de alguns estudos nesse âmbito. Legal, Israel, muito bacana, assim, sobretudo as suas reflexões, assim, eu concordo demais, legal saber dessa trajetória sua lá com o Chateau Renaud e é isso, né, o Venturini, ele lá naquele texto dele que reavivou um tanto esse conceito de controvérsia, ele diz lá, ele recomenda que se estude
esses momentos intensos, né? Assim, a hora que o magma, né, que é a metáfora que ele usa, o vulcão está explodindo, que ele, eu até ousaria dizer assim que um tempo depois, se ele fosse reescrever aquele texto, eu acho que ele refriaria um pouco, sabe? Assim, eu acho que ele está no embalo também da ideia de que, poxa, o digital está deixando tantos rastros que podem ser pesquisados, tem tantas controvérsias eclodindo e visíveis, né, que nós temos que pesquisá-las, né? Mas eu concordo demais, assim, de que as controvérsias mais importantes ou mais interessantes não necessariamente são aquelas que estão na nossa cara, né? Ou são aquelas que estão pegando, que estão eclodindo ali, para usar a metáfora do vulcão, né? Às vezes são aquelas que estão enfim, na verdade, a ideia do magma, ela é um pouco exatamente aquilo que estourou, né? É aquilo que está ali no meio do caminho. E eu acho que quando a gente está falando de plataformas, é muito fácil, no sentido ruim da palavra, aderir àquilo que está visível agora, né? Então, assim, vamos pegar aqui um exemplo super importante, delicado e politicamente pertinente, que é aquela questão do estupro, né, dos juízes que vazou ontem, né, que envolve questões relativas a jurídicas, de gênero, enfim. Não me entendam mal, é um assunto super importante, né, mas assim, é um assunto cuja importância só realmente ganha pertinência para uma pesquisa, eu acho, na medida que ela é vista para um pouco além do que aconteceu ontem, hoje, né, e do que vai acontecer nos próximos dias. Quer dizer, você tem todo ali um enredamento que diz respeito à violência contra a mulher, você diz respeito à forma como isso é visibilizado, forma como o judiciário é colocado, né, que não passa pela aquilo que está visível nas plataformas, né? Quer dizer, alguém pode até abordar isso, mas assim, faz sentido usar aquilo como porta de entrada, mas para um debate que se amplia um pouco, né? Então, um risco muito sério que a gente corre nas pesquisas é se deixar levar e seduzir por essas avalanches de temas, de acontecimentos que entram e saem o tempo inteiro, né? E não conseguir estabelecer ali pilares de observação que sejam um pouco mais recuados, né? E, inclusive para aqueles assuntos que são menos visíveis. E aí eu vi uma questão que pipocou aqui no chat agora, da Michele, né? Das populações excluídas, né? Aí eu acho que tem uma questão interessantíssima aí, assim, porque aqueles que estão em alguma medida, Michele, assim, deve-se considerar, eu acho que a gente pode pensar sobre isso, que a exclusão digital total, ela quase não existe, né? Assim, porque, em alguma medida, todos nós estamos permeados, ainda que, sei lá, que a pessoa não tenha um celular, não tenha uma conexão à internet, mas a vida dela, em alguma medida, está mediada por plataformas, né? Pensa, sei lá, alguém que depende de sair da zona rural para poder alguém mandar um WhatsApp para acionar alguém na cidade para resolver uma questão, sei lá, de uma consulta de saúde, né? Então, mas sim, há níveis muito diferentes de acessibilidade, de inclusão e tal, e esses olhares que olham muito para o que está ali acontecendo, o que está vindo à tona, né, eles tendem a invisibilizar essas populações que são excluídas, já são excluídas em outros termos, né? Então, assim, se isso é controverso ou não, aí eu acho que é uma boa discussão, né, Israel? Assim, o termo controvérsia, de fato, ele convoca um pouco de uma... depende de um mínimo de desestabilização, né? Assim, se a coisa realmente está mais funcionando, as negociações são menos visíveis, talvez a ideia de controvérsia não se adeque tão claramente, mas existem outros conceitos e outras perspectivas afins que dão conta dessas questões de interesse, né? Assim, que estão aí sendo debatidas. E plataformizadas, vamos dizer assim, né? Assim, funcionando na lógica das plataformas, né? Mas, sim, até para evitar, então, que se olhe para aqueles que são os mais incluídos, né? Que têm mais tempo, mais condição socioeconômica de estarem se engajando, e para se dar mais voz a aqueles que estão excluídos, marginalizados e tal, né? É muito importante que essas controvérsias não sejam vistas ou
que essas ações que se dão com as plataformas, né, de maneira mais ampla, não sejam vistas só naquilo que é a faceta evidente, né? É naquilo do que não foi feito, daquilo que não pôde ser feito, daquilo que não aconteceu, né? Que eu acho que é imagino, desculpe voltar a isso, me diga se não foi pertinente, assim, mas pensando na realidade de vocês, assim, com um estado tão grande, né, e tão, com tantas, com a ideia de ocupação do espaço tão peculiar, né, assim, para além de Manaus e de outras cidades, quer dizer, você tem ali uma lógica de tempo, de ocupação de espaço, cuja relação com as plataformas, com a infraestrutura, ela tem peculiaridades, né, e que merecem muito, muito serem olhadas com finesse, assim, né, e que esses estudos de plataforma, para ser muito honesto, eles em geral não dão conta, que eles são absolutamente, assim, prioritariamente, né, eurocêntricos, urbanos, né, pressupõe uma lógica de classe média alta, assim, uma inserção de classe socioeconômica, né, há os estudos, sim, enfim, né, de populações específicas, mas, assim, inclusive para falar da nossa realidade não europeia, né, assim, ainda estamos engatinhando, né, ainda não damos conta disso ainda, né, nós, conjuntos de pesquisadores e tal. Então, assim, tem um campo muito importante e rico para ser desbravado, né. Eu acho que até para incorporar essas dinâmicas locais que a gente tem aqui, né, eu acho que pode enriquecer os estudos nesse caso. Porque se a gente pensa em termos de infraestrutura mesmo, né, como é que esses usos se dão em determinadas regiões que não tem internet ou a internet ela é acessada de formas não como diferentes da forma que a gente acessa no meio urbano, né? O acesso é mais eventual, né? Assim, não é aquele acesso, ele é mais marcado no que horas que pode, que hora que não pode, que hora que tem acesso, que hora que não tem, aonde que tem, né? Marcado por eventos mesmo. Aqui em Manaus acontece muito de quando chove muito forte, a internet oscila muito, a gente tem muito. Então, são questões que podem ser incorporadas, né, nesse processo. Eu acho que deixa os estudos ainda mais enriquecedores. Né? Eu acho que ainda tem uma outra vertente, Israel, e assim, eu não sei que medida ela interpela vocês aí também, né, que para além dessa questão da infraestrutura, é a própria lógicas não modernas, vamos dizer assim, de vida, né. Então, vocês estão falando das populações tradicionais que dão indígenas que dão uma base muito, muito forte né, mesmo para a vida urbana, eu acho, aí de Manaus e região, assim, ali há formas de compreender a relação com as materialidades e tal, que não são as mesmas, né, sei lá, dos supostos modernos, assim, né, daqueles que são, que operam numa lógica ocidental, europeia, né? Então, assim, isso aí também tem uma riqueza potencial de modos de olhar, de lidar com as plataformas, né? Sim, sim. Até tem uma pergunta da Michelle no chat, ela colocou agora sobre o Pix, né? O alcance da plataforma do Pix. O Pix lá do pagamento, né? Isso. Pois é, Michelle, eu não sei se ela tem alguma... Se ela quer falar também, assim, eu não consigo dimensionar. O fato é que a plataformização do dinheiro, né, ou, assim, ou das transações econômicas é uma questão efetiva, né? O Pix, na verdade, talvez seja até uma tentativa dos bancos, né, assim, dos bancos do sistema de fazer um certo contraponto. Estou pensando alto aqui, tá? Assim, um contraponto a essa lógica de formas de transferência de dinheiro mais informais, né, assim, ou menos vinculado aos bancos tradicionais, né, então, assim, na verdade, a circulação de dinheiro, ela opera, ela não só inspira as plataformas, né, que assim, a plataforma é muito inspirada nessa lógica dos bancos e do mercado, mas também ela tem sido modificada pelas plataformas, né, e eu acho que o Pix vem nesse embalo, mas eu confesso que eu não olhei para ele, nem na verdade, nem como detentor de conta corrente aqui, ainda não olhei para ele com o cuidado que merece, não, estou esperando a coisa correr um pouco para depois eu aderir. Eu imagino que em alguns meses a gente vai começar a ver alguns estudos, né? Vai,
mais aprofundados sobre as consequências do Pix, né? Acho que sim. No uso, né, no uso para pagamento, né? Muita gente ainda hoje paga com dinheiro mesmo, né? A cédula, a moeda. E o Pix talvez possa produzir novos efeitos no processo. Né? É isso mesmo, eu acho que é por aí. Eu acho que esse, para fazer um link dessas questões, é bem isso mesmo. Certo? Pensar que aqui no Brasil, isso, né, assim, o exemplo que eu conheço de leituras, né, assim, que é na China, né, assim, em que efetivamente algumas plataformas são assim padrão para pagamento, né? Isso que a gente um pouco da lógica da maquininha aqui no Brasil, assim, do cartão, lá já é um aplicativo para gastos muito rotineiros, assim, né? E aí o Pix pode vir a ser um pouco disso também, né? Mas assim, eu honestamente não sei. Aí eu acho que tem que estudar isso aí para ver, né? É uma forma de você rastrear também, né? Rastrear, não tenha dúvida. Pensando que como muita gente ainda paga dinheiro vivo e você consegue rastrear essas transações. Tem essa coisa de gerar mais dados, no caso do governo, para controle fiscal, né? Assim, controle de rendas e tal, e também para os bancos a conhecer melhor o perfil de consumo das pessoas, né? Porque quanto menos dinheiro vivo você usa, mais dados vão sendo armazenados e para oferta de crédito, para oferta de serviços, né? Então, assim, no plano macro aí faz parte da mesma economia, né? Assim, economia não no sentido só do dinheiro, mas da economia do sistema de trocas, né? Esse ponto eu acho até interessante, Carlos, porque no livro você trata um pouco dessas questões de modelos de negócio, né? Mas, assim, eu não sei se você já vê em algum outro lugar uma discussão mais sobre a financiarização, né, desses processos. Eu acho que o Rafael, ele trata muito disso, né? Aquele que coordena aquela plataforma online. Da Unicinos, né? Do DigiLabor, né? Então, se você puder fazer um comentário também, eu acho bem interessante essa perspectiva. Uhum. Mistura as plataformas e um processo de financiarização. Né? Financiarização. Não, o Rafa trabalha um pouco, sim, Rafael Goma, né, da Unicinos, né? E até pelo repertório dele, ele tem uma entrada forte nos estudos sobre capital, assim, né? De base marxista, de neoliberais, e também o foco dele de estudo é plataformas e trabalho, né? Então, que é um lugar em que essa tradição de um olhar assim mais em torno do capital é mais consolidada, né? Então, eu acho super importante, cara. Assim, na verdade, os estudos de plataforma, eles entram nisso por um outro caminho, né? Assim, talvez menos influenciados por esse olhar do capitalismo, vamos dizer assim, ou do neoliberalismo, né? Não negligenciando isso, mas olhando isso por uma outra ótica. Mas, assim, é muito evidente como nessa lógica que essas plataformas operam, da financiarização, e mais que isso, elas são protagonistas dessa lógica, né? Assim, elas aceleram e modificam essa lógica, né? Então, assim, no caso do livro, eu trabalho um pouco mais com a coisa da publicidade, como na mídia programática, né? Como modelo de negócio, assim, que permite uma segmentação, uma geração de novos públicos e tal. Mas eu acho os exemplos que o Rafa vem trabalhando lá sobre da plataformização do trabalho, né? Assim, são essenciais, assim, porque você tem legiões de pessoas, trabalhadores, sendo geridas por algoritmos e por empresas tipo a Uber, por iFood e por aí vai, né? Assim, que de entrega, ainda mais agora na pandemia, cuja lógica de exploração do trabalho, em geral, se acentua muito em relação às formas anteriores, né? Baseadas aí enfim, nas relações trabalhistas ou mesmo em alguma formalização mais jurídica, né? Então, são pessoas que têm uma condição muito precária de remuneração e de vínculo, né? E aí essa lógica da financiarização vai se mostrando na carne, né? Assim, naqueles que estão na rua se expondo
ao vírus e ao trânsito, e ao sol, né, aos acidentes e tal. Então, é um lugar onde se evidencia muito, né? Assim, se mostra muito, muito urgente, né? Mas isso é constituidor, né? Assim, eu acho que é uma chave que a gente não pode, uma chave analítica, né? Que a gente não pode, de modo algum, deixar de lado, né? Qual o peso que isso vai ter, acho que aí vai muito do olhar de cada um, né? Das questões que estão em estudo, mas eu acho que é uma chave imprescindível. Carlos, deixa eu te fazer uma questão aqui. Sou eu, Célia. Célia, vamos lá. Você terminou tua fala falando dos riscos que a gente pode ter com relação aos estudos nas plataformas, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, até para despertar em nós essa preocupação com esses aspectos que são de generalização, que tem a ver com a nossa regional, né? Eu acho importante para que a gente fique atento a essa questão quando nós induzimos as nossas pesquisas em plataformas digitais. Ou em plataformas. Legal. Tá bem. Obrigado, Célia. Eu acho que essa pergunta enfim, importante mesmo, assim. Eu tendo a olhar isso, esse processo de datificação, né? Eu vou usar um pouco a chave aqui da Van Dijk, né? Que é essa autora holandesa, uns termos dela, para chegar uma questões mais metodológicas ou mesmo éticas, assim, né? O que ela vai... Um texto muito bom, assim, que foi traduzido pela Matrizes, a revista lá da USP, né, sobre Confiamos nos Dados. Eu acho uma introdução muito, muito boa essa discussão de dados, porque ela não entra naquele discurso eufórico do Big Data, né, assim, de que temos agora um volume tamanho de dados que podemos resolver problemas que antes a gente não conseguia resolver, né? Resolver em termos de processamento e de conhecer as coisas, né? Que é um pouco dessa ideologia dos grandes volumes de dados. E ela vai por um outro caminho, que é dos estudos críticos de dados, né? Que ela vai falar assim, a datificação, então, é esse processo de tentar transformar tudo entre aspas, né, em dados, assim, datificar tudo. Então, tudo se tornar mensurável, tudo se tornar passível de ser registrado em unidades, né? Assim, vamos pensar o nosso corpo sendo datificado, as nossas experiências de conversação, as nossas experiências de educação e por aí vai. O risco, a datificação em si, não precisa ser necessariamente um problema, né? Assim, eu acho que o risco maior, assim, ela não é um problema se a gente compreender que o problema mesmo é o que ela chama de dataísmo, que é a fé nos dados, que é a crença nos dados, quando os dados viram uma religião, né? Assim, então, o dataísmo é essa ideia de que assim, os dados vão nos dar as respostas, né? E aí ele é uma religião assim, professada muito por analistas de dados, né, por aqueles que veem ali nas soluções tecnológicas e novos processos a possibilidade de descobrir coisas, descobrir assim, verdades, né? E aí, isso cai, acho que um pouco para o nosso tipo de pesquisa, né? Assim, que não é tanto uma pesquisa computacional, né? Ou não é uma pesquisa computacional, quando a gente também se deixa seduzir por essa pretensa objetividade dos dados, né? Então, assim, quando a gente vê, voltando àquele exemplo que eu mencionei antes, quando a gente vê lá vou coletar os dados com a hashtag não existe estupro culposo, por exemplo, né? Vamos supor que essa hashtag esteja, não sei se é exatamente essa, enfim, bombando aí nos últimos 24 horas e tal, então a gente está coletando tweets, o Twitter nos permite que a gente colete tweets por hashtag, o que é uma maneira dele nos dizer, pesquise isso, né? Assim, isso não é natural, o Twitter tomou uma decisão estratégica em determinado momento de permitir que esses dados fossem coletados, esses e não outros, né? Então ele passa a induzir um tipo de pesquisa, então a gente coleta, enfim, a gente faz isso aqui eventualmente, muita gente faz, e aí depois de um dia temos lá, vamos por 50 mil tweets com aquela hashtag. Opa, é um corpus bacana, né? Assim, para a gente que trabalha aí com pesquisas em geral, né? Na interface do quantitativo e do qualitativo, o quantitativo é sempre uma questão, a casa de dezenas de milhares, para não dizer mais,
unidades é muita coisa, né? Então, isso se torna muito sedutor, né? Agora, e aí como olhar para aquilo, né? Assim, aí tem muitas formas, tratamentos estatísticos, tratamentos de visualizações dos mais diferentes tipos, inclusive de redes, né? Assim, de nós e arestas daquilo que se conecta ao quê, por exemplo, a ideia de retweets, de menções, de hashtags correlacionadas, né? E tudo isso é rico, tá, gente? Se não me entendam mal, eu fiz isso, faço, né? Faço muitos exercícios com os meus alunos e tal, mas assim, o que não se pode é achar que ali tem respostas, né? Assim, respostas que são generalizáveis, para pegar um pouco da questão da série, mas mesmo para aquele temático e tal, ali aqueles dados são frutos de circunstâncias muito específicas, né? Por exemplo, o Twitter, para não ampliar muito o exemplo, ele tem limitações na coleta de dados, né? Assim, vamos supor, se um assunto está bombando demais mundialmente, ele restringe, ele sempre restringe a coleta no máximo 1% do fluxo de tweets mundial, né? Então vamos supor assim, a hora que sai o resultado das eleições americanas, isso vai virar um assunto trend topics mundial, vai ter mais do que 1% dos tweets, talvez usando uma mesma hashtag, né? Então, um ponto de corte é se o volume total de tweets com aquele termo ou aquela hashtag ultrapassar 1%, o Twitter vai brecar o total de tweets a 1%. Né? Então, já há ali uma lógica de seleção, de não coletar tudo, né? E não fica claro o que entra e o que sai, né? Assim, não existe nenhuma confirmação de qual é o critério, né? Eu tendo a achar assim, que é como se a metáfora que eu uso às vezes é um pouco de uma porteira, assim, aquelas metáforas de mineiro, né? Assim, uma porteira que vai passando os boi que chegaram primeiro, e os que não couberam vão passando para o lado e vão ficando para trás. Então, assim, a gente não sabe o que entrou, o que saiu daquela coleta, né? Agora, a palavra-chave que a gente usa para coletar faz toda a diferença, né? Então, assim, a hashtag é uma coisa, um conjunto de palavras-chave é outra. Quais são as informações que o Twitter nos oferece, assim, em termos de metadados, né? Isso vai depender do software que você está usando para coletar, vai depender da API que você está se conectando a ela, vai depender do tipo bom, então, enfim, os metadados também vão variar muito, de poucos metadados a dezenas de metadados, né? E isso também em duas leituras. O modo como a gente pode processar esses dados, seja com estatística mais tradicional, seja através a ideia de sentimentos, né? Assim, que é tentar atribuir uma leitura, enfim, se aquilo seria positivo ou negativo. Eu, em geral, tento achar isso bem problemático, embora reconheça que, para alguns casos, seja importante e funcione, né? Mas, assim, eu acho que há uma fé excessiva nesse tipo de leitura, de sentimentos, e nós, como a gente visualiza aquilo, né? Enfim, para encerrar, assim, as visualizações também induzem leituras, né? Baseadas em tamanhos, formas, cores. Então, assim, tem muitas variáveis. Não é que isso inviabiliza a pesquisa, né? Mas isso nos obriga a colocar os nossos procedimentos de geração do conhecimento ali como parte da pesquisa, né? Assim, mais que uma metodologia operacional, é uma metodologia reflexiva, né? Uma metodologia que aponta também para os limites e para as implicações daquelas escolhas, o que vai tornando a pesquisa muito mais rica, mais difícil, tá, gente? É mais difícil. Um olhar pergunta e resposta, sem dúvida, é mais fácil, né? Mas é um olhar muito mais interessante, muito mais rico, e que eu acho que contribui mais, assim, para uma compreensão do mundo contemporâneo, né, do que simplesmente tentar achar respostas baseadas em dados, né? Não sei se eu te respondo, Célia. Não, foi ótimo, foi muito bom que você trouxe algumas coisas, inclusive que a gente tem trabalhado no grupo, né? Eu acho que fica um alerta para a gente poder olhar esses objetos, olhar essas questões que a gente está analisando, não dessa forma aparentemente muito pragmática, que isso é isso e aquilo é aquilo. Não, a gente tem que olhar para além disso, né? Para poder compreender o que está para além disso.
Legal. Pois é, isso tem, assim, eu acho que se pensar, não sei se te ocorre, assim, fazer algum paralelo mesmo com questões tradicionais da ciência da informação, né, assim, o modo como a ciência da informação olha para o processo de tratamento de dados, né, assim, tudo isso também, assim, as visões mais críticas, elas sempre procuram situar muito essas bases, né, para não tomá-las como verdades, né, assim, então, temos a aprender aí também com a história da ciência da informação, né? Com certeza absoluta, com certeza. Israel? Aqui. Tá aí. Eu acho Olha, não temos perguntas no chat, né? Eu acho. Mas assim, eu estava pensando, Carlos, se você pode comentar um pouco de novos, porque métodos digitais, né, e esses estudos de plataforma, para a gente, para pesquisadores brasileiros, tirando alguns grupos, né, passados aí pelo Brasil, né, a gente tem um pessoal lá na UFBA, tem vocês aí em Minas, tem um pessoal no Rio de Janeiro, né, tem pessoal no Sul também, mas assim, a gente ainda tem muito pouco, não vou dizer acesso, mas muito pouco entrada, digamos, nesses estudos. Então, eu queria que você passasse um panorama assim desses estudos envolvendo métodos digitais, né, humanidades digitais também, e há uma articulação com laboratórios na Europa, né, se tem tido essas articulações entre os pesquisadores brasileiros e pesquisadores europeus. No seu livro você menciona um pouco isso, né, o pessoal lá da Jana, né, Janomena, né, o pessoal de lá da Inova, de Lisboa, mas tem a sua própria experiência lá em Amsterdã, né? Então, qual é o cenário aí que você pode sinalizar? Legal, Sérgio. Bom, eu acho que eu vou retomar principalmente os exemplos do livro ou as iniciativas que são citadas lá, né? Assim, aqui no Brasil, eu acho que é um interesse renovado por isso, né? Assim, eu acho que você cita a ideia dos métodos digitais e a perspectiva que eu me alinho, né? E aí eu acho que cabe uma distinção, assim, que de modo algum quer hierarquizar as coisas ou dizer o que é melhor, mas assim, que efetivamente há diferenças, né? Assim, métodos digitais e métodos computacionais são coisas diferentes, né? Assim, digo isso um pouco. O computacional é aquele que é centrado na possibilidade de processamento computacional, né? Mas os métodos digitais, eles vêm muito baseado nessa perspectiva dos estudos de ciência e tecnologia, de que assim, os métodos são vivos, né? Os métodos têm vida social, né? Para usar um termo caro lá para pesquisadores da área. Então, assim, a ideia era pesquisar os meios digitais, compreendendo as lógicas dos meios, né? Então, assim, é possível fazer métodos digitais, por exemplo, sem usar ferramentas computacionais. Não é comum, mas é possível, porque os métodos digitais, eles têm como ênfase compreender as lógicas dos meios e tensioná-las, no sentido de não obedecê-las, né? Assim, não obedecê-las cegamente, né? Mas sim, os métodos digitais, em boa parte, se baseiam em ferramentas computacionais, porque estamos falando de infraestruturas baseadas em dados. Então, para se entender um Facebook, um Twitter, né? Então, olhar para usar ferramentas computacionais faz parte, porque é assim que eles funcionam. Né? Assim, não é no nosso olhar qualitativo humano hermenêutico assim, de interpretação, né? Tem outras lógicas de interpretação ali. Então, aqui no Brasil, eu acho que é um interesse renovado. Assim, eu acho que você citou os principais lá na UFBA, tanto o pessoal da comunicação quanto lá das ciências. Enfim, me ocorre mais o nome agora do Léo Nascimento, né? Que é da sociologia digital. Eu não sei se é exatamente com ele que você chegou a ter diálogos lá, assim, no doutorado e tal. No Rio, né, o pessoal da UFRJ, lá, sob a liderança da Fernanda Bruno, já há muitos anos, também no Espírito Santo com a Maline, pioneiro aí nessa questão da análise de dados, principalmente Twitter. A gente está na UFMG, assim, um pouco com o pé nos métodos e um pouco no pé na dimensão mais teórica, também estamos aí, e enfim, aí eu acho que eu vou correndo o risco aqui de esquecer pessoas, né, mas assim, eu acho que é um interesse renovado, mas de fato, assim, como
evoca repertórios que são, não são familiares, né? Assim, nós que temos um repertório de ciências sociais, né? Assim, em geral, quando a gente tem um repertório para lidar com mais essa interface do quantitativo e do qualitativo, é um repertório às vezes mais duro, né? Assim, muito da sociologia, aquela sociologia que trabalha com dados, né, assim, quantitativos. Você deve ter tido esse tipo de formação que eu não tive, assim, muito estruturada, que é fazer análise estatística, né, pensar. Então, assim, isso é importante, né, mas, assim, e também é transponível para os métodos computacionais, ok, mas, a princípio, isso não se aplica automaticamente para os métodos digitais, né. Os métodos digitais pressupõem um olhar mais maleável, menos baseado em técnicas de estatísticas e computacionais consolidadas e mais em compreender lógicas, né, em dinâmicas, né. Então, é um lugar muito de interface mesmo entre o computacional e os usos, né. E aí, no exterior, você citou o exemplo lá do pessoal de Lisboa, né, do Inova Media Lab. A Jana Omena é uma pesquisadora brasileira que está lá terminando o doutorado e faz pontos muito bacanas, assim, entre o Brasil e a Europa, eu diria. Aqui no Brasil, acho que vale mencionar também os estudos que o Tarcísio Silva vem fazendo, né, na questão usando métodos digitais para trabalhar com a questão do racismo algorítmico. E aí eu destaco também o diálogo dele com o André Mitz, que foi me orientando de doutorado, né? Assim, eles têm publicações muito, muito boas juntos, não, assim, também separados, coisas muito boas, mas, assim, o encontro dos dois acho que foi muito profícuo para trabalhar com ferramentas de análise de imagens, né, com questões políticas muito importantes e estudos muito sofisticados e muito engajados ao mesmo tempo. Assim, é um material realmente de primeira, assim, inclusive algumas coisas já com circulação internacional, né? Então, é isso, assim, a gente está com uma ideia no nosso grupo, assim, talvez a primeira vez que eu falo isso publicamente, de ano que vem organizar alguma coisa que a gente seria uma versão brasileira de um data sprint, sabe, assim, que é esse modelo meio europeu, americano, de mergulho em dados com essa visão das plataformas, né? Certamente não chamaria data sprint, porque esse nome eu acho que é pouco adequado ao nosso contexto, não só pelo inglês, mas pelo, né? Então, eu tenho que pensar um nome assim mais aportuguesado, mais abrasileirado, mas talvez um evento, muito provavelmente online, né? Mas, assim, não tem nada concreto, mas a gente identifica a importância de tentar reunir pesquisadores brasileiros que já têm uma trajetória, que estão interessados nisso, quem sabe no segundo semestre do ano que vem, né? Daqui um ano mais ou menos. Mas, assim, aí a gente, isso amadurecendo, certamente não vai ser esse ano também, né? Na virada do ano, talvez. A gente circula com antecedência e tomara que seja de interesse de vocês também. Eu acho que as coisas estão andando, as condições nossas de pesquisa hoje estão muito difíceis, né? Assim, já estavam antes da pandemia, agora a gente está se rearranjando tanto, né? Então, eu acho que, dadas as circunstâncias, a gente vai avançando bem, né? Assim, mais devagar do que a gente gostaria, porque os desafios nossos são muito grandes, né? Assim, tem muita coisa que a gente precisa entender e contribuir para um debate público mais sofisticado, né? Que a gente gostaria de contribuir e tal. Mas, ao mesmo tempo, a maré está muito ruim, né? Assim, a gente precisa entender um pouco aí que tem hora que não andar para trás já é uma maneira de andar para frente, né? Então, acho que é para a gente dizer também que avançamos devagar, mas avançamos enquanto comunidade de pesquisadores do Brasil, né? É verdade. Mas eu acho que é interessante. Muito, muito legal essa iniciativa de fazer um evento nesse formato, né? A gente já tem muitas experiências dessa fora, né? Cursos, né? Cursos de curso. Sim. Escola de verão, então eu acho que é bem interessante. Isso mesmo. Cursos de verão são um pouco nesse modelo, né? Eu acho que esse talvez seja um dos bons legados que a pandemia vai nos deixar, né? Não a pandemia, mas as práticas de isolamento, né? Assim, nós estamos tão familiarizados com fazer atividades online, que coisas desse tipo que antes iam exigir grandes deslocamentos, custos muito altos e tal, de repente a gente se organiza para fazer online, né, com custos mais baixos para todo mundo e com uma produtividade tão boa quanto, ou talvez até melhor, né, porque trabalhando, né, assim,
bem, tem muita dificuldade de trabalhar em casa, mas também você está no seu próprio computador, você não tem que, né, o custo é menor. Então, assim, eu acho que a gente, quem sabe a gente como comunidade acadêmica consiga se organizar para pensar formas mais criativas e mais produtivas de trocas que já estão acontecendo, né, com lives, com essa nossa conversa aqui, mas assim, daqui para frente, né? Eu gostei da exposição também. Vai, que bacana. No chat, professora Célia. Prazer aqui também. A gente não tem mais nada aqui no chat. Eu até coloquei o link do livro aqui no chat para o pessoal ter. Bacana. Está no repositório da UFBA. Acho que vale a pena dar uma conferida. Eles deixaram no modelo EPUB lá, né? Isso, que é o padrão lá da editora, né? Eu deixei aqui o link para o pessoal acessar, se tiver interesse em aprofundar mais. Eu acho que é um livro que dá uma entrada boa, né? Assim, então, e ali tem vários caminhos para aprofundar. É que ele seja sintético o suficiente para alguém que não nunca leu, né? Assim, tem tido até alguns retornos interessantes de pessoas de outras áreas, assim, que estão lendo por curiosidade e estão entendendo, estão gostando, né, me deixa muito satisfeito. Mas, por outro lado, ele aponta caminhos, assim, de longo prazo para quem quiser aprofundar, assim. Tem uma biografia extensa, quase toda em inglês, né? Então, assim, quem quiser navegar pelos hipertextos ali das referências e tal, tem caminho aí para muito tempo de pesquisa, assim, e de leitura. Né? Então, espero que atenda aos diferentes interesses. Aí. Legal. Bom, gente, alguma pergunta a mais? Estamos aqui. Vou colocar de novo, porque o Cleiton disse que caiu. E coloquei aí de novo, Cleiton, o link está disponível, tá? Agora, eu não sei se esse link está direto, eu não cheguei a conferir não, mas parece que estava tendo uma confusão desse link com o link do livro da Recueiro, se eu não me engano. Eu não sei se eles já... O dela também foi para a mesma coleção, né? Da mesma coleção. Dependendo aí, eu acho que do identificador que coloca lá, deve ir para o dela, né? Que é também a coleção lá, editada pelo Lab 404, né? Legal essa iniciativa deles lá de fazer essa coleção. É boa. É assim. Eles têm feito vários trabalhos interessantes, várias lives também, né? No YouTube, né? O professor Bittencourt, né? Isso, o Elias, né? O Elias, que é o trabalho dele também é primoroso. Eu recomendo muito aí que acompanhe Elias Bittencourt, né? Junto lá com o André Lemos. Eu acho que tem uma contribuição muito, muito importante aí para essas discussões aqui no Brasil. Eu acho que a gente não tem mais questões, professor Carlos. Eu gostei muito da tua exposição, ela foi Beleza. muito interessante. Abre vários caminhos para a gente pensar, né, em termos de pesquisa, né, do que aprofundar, do que a trilhar, né? Eu acho que para o nosso grupo, a gente já tem alguns pesquisadores interessados em começar a fazer mais aprofundamentos nessa área, acho que é bem interessante. Uhum. A ideia inicial era a gente ter esse panorama mesmo da discussão, né? Saber quem tem produzido no Brasil, que tipo de articulação tem sido feita, né? Para a gente poder ter uma noção mais ampla, né? Então, acho que Bacana. A gente conseguiu avançar bastante. Eu gostei muito. Que bom. Fico feliz de saber. Também gostei bastante da conversa aí, dos insights aí. Foi uma boa troca. Professora Célia, tá por aí? Deixa eu ver se a professora Célia... Estou sim, quero falar. Quero agradecer, Carlos. Eu achei que foi muito legal, porque, como o Israel colocou, né, a gente tem um grupo que engatinha em pesquisas, né? A gente precisa abrir, tem pesquisadores com mais experiência, pesquisadores com menos experiência. Então, é legal que você conseguiu trazer para a gente um olhar mais amplo, que permite que a gente olhe, questione outras. A contribuição foi bastante significativa e só nos resta agradecer muito a você.
Que bom, né? que bom. Espero que uma hora você venha tomar um tacacá aqui com a gente. Pois é, espero que seja possível. Tenho muita vontade de voltar a Manaus, né, para trocas acadêmicas, mas também para rever essa singularidade aí que vocês estão tentando, com certeza, ajudar a cuidar, apesar de tantas pessoas querendo destruir, né? Assim. Então, tenha certeza que foi muito legal o bate-papo. E a gente sempre prima um pouco por essa informalidade, porque a informalidade dá a gente o direito de se sentir mais próximo. Isso. E aí a gente acha que as coisas fluem muito melhor, né? Então foi bastante com certeza. legal. Me senti muito bem acolhido. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Então tá bem. Um abraço para todo mundo, então, gente. Precisando, estamos à disposição aqui, viu? Obrigado, professor Carlos. Valeu. Tá certo. Até logo. Antes de encerrar, eu só queria lembrar vocês que nós temos o nosso próximo webinar na próxima quarta, né? Só que ele vai acontecer às 19 horas, horário de Brasília. O nosso assunto vai ser o link que eu já coloquei ali do livro do próximo webinar. O nosso assunto é Comunicação, Gestão da Informação e do Conhecimento, com a professora Celi Costa, da UNB. Lembrando a vocês que esse texto foi o texto basilar para quando a gente começou a reestruturar o GICA. Então, é bem importante a participação de todos, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada mais uma vez ao Carlos. Obrigada ao Thiago, né? E ao Israel, que coordenou as atividades de hoje. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos, Célia, Thiago também. É isso. Então tá bem, gente. Eu vou desligar aqui, tá? Eu vou parar essas crianças aqui. Obrigado, viu? Tá bom.